Essa é uma aula sobre conjuntos numéricos. Então, eu começo falando, considere os números. Aí nós temos aqui um conjunto formado por 10 números. Eu quero classificar cada um desses números como sendo natural, inteiro, racional, irracional ou real. Começando pelo número 5. O 5 é um número natural, então eu classifico ele como natural. Só que um número natural também é um número inteiro, também é um número racional e também é um número real. Então, o 5 está em todos esses conjuntos, natural, inteiro, racional e real. O menos 9 agora, eu não posso classificá-lo como natural. Por quê? Porque ele tem um sinal negativo. Então, eu posso classificá-lo como inteiro, como racional e como real. Eu quero classificar a fração 4 sobre 3. Bem, 4 terços é um número racional, não é natural nem inteiro. E, consequentemente, por ser racional, é também um número real. Eu tenho agora raiz quadrada do número 5. Só que 5 não é um quadrado perfeito. Então, nesse caso, a classificação desse número é de irracional. E, consequentemente, é um número real. Lembrando que o conjunto dos números reais é a união dos racionais e irracionais. Então, se o número é irracional, ele também é um número real. Eu tenho agora o número 9,13, 13, 13 e por aí vai. Quer dizer, o 13 vai se repetindo infinitamente. Isso aqui é o que a gente chama de dízima periódica. E uma dízima periódica tem uma coisa chamada de fração geratriz. Olha só, se eu pegar o número 9,13, 13, 13 e por aí vai, e separar o número formado até o primeiro período, ou seja, desconsiderando a vírgula, 913, e desse número subtrair o que vem antes do período, ou seja, subtraio esse 9, 913 menos 9. E pelo fato do meu período ter dois algarismos e começar logo após a vírgula, eu colocar aqui o 99 no denominador, eu terei uma coisa chamada de fração geratriz, 904 sobre 99. Ou seja, se eu efetuar essa divisão, eu terei o quê? Essa dízima periódica. Isso significa que a dízima periódica pode ser escrita na forma de fração. E se ela pode ser escrita na forma de fração, ela é um número racional. Então, eu tenho um número racional e, consequentemente, um número real. Vamos analisar raiz quadrada de 36. Eu sei que 6 ao quadrado é igual a 36. Isso significa que a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Ou seja, 36 é um quadrado perfeito. Então, se raiz quadrada de 36 é igual a 6 e 6 é um número natural, eu classifico a raiz quadrada de 36 como sendo um número natural, consequentemente inteiro, racional e real. Eu tenho agora o número π. A gente sempre trabalha com aproximações do π. Então, é comum você ver que π é aproximadamente 3,14. Só que depois desse 14 aqui, vai continuando com infinitas casas após a vírgula, sem padrão de repetição. E aí, eu classifico o número π como sendo um número irracional e, consequentemente, um número real. Eu tenho agora o número 8,53. 8,53 é um decimal exato. Olha só, eu cheguei na segunda casa após a vírgula. Unidade, depois da vírgula tem décimo e centésimo. Então, isso aqui pode ser escrito como sendo uma fração 853 sobre 100. E 853 sobre 100 será então classificado como sendo um número racional. Pode ser escrito na forma de fração, não é? Então, 8,53, além de ser racional, é um número real. Agora, eu tenho a raiz quadrada de 2,777 e por aí vai. É uma dízima periódica. Então, não dá para afirmar de cara se será racional ou irracional. Eu tenho que trabalhar em cima dessa dízima periódica. Então, vamos fazer o seguinte. A dízima periódica, 2,777 por aí vai, tem uma fração geratriz.
eu vou ver o período, que é o 7, um número formado até o primeiro período. Olha só, é o número 27. Do 27, eu tiro o que vem antes do período, que é o número 2. E, no denominador, pelo fato da minha dízima começar logo após a vírgula e o período ter um único algarismo, né, se repete de 1 em 1, eu coloco um 9. Então, isso aqui é igual a 27 menos 2, 25 sobre 9. Agora, a raiz quadrada de 2,777 por aí vai, né, dessa dízima periódica, será igual à raiz quadrada dessa fração, de 25 sobre 9. E como 25 e 9 são quadrados perfeitos, eu posso tirar da raiz. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 9 é 3. E aí, eu cheguei em que tipo de número? Um número que pode ser escrito na forma de fração. Se pode ser escrito na forma de fração, é um número racional. E como consequência, né, é também um número real. O número que eu tenho agora é 0,1, 01, 001, 0001, 00001 e por aí vai. Dá para perceber que tem um padrão. Depois desse 1, tem um algarismo 0. Depois 1 e 2 algarismos 0. 1 e 3 algarismos 0. 1 e 4 algarismos 0, 1 e por aí vai. Então, a quantidade de algarismos 0 vai aumentando a cada vez. O que isso vai implicar? Que, apesar de ter um padrão, não é um padrão de repetição, ou seja, não vai formar um período. Se eu não consigo formar um período, eu não vou ter uma dízima periódica. E aí, eu não vou conseguir representar esse número na forma de fração. Se eu não consigo representar na forma de fração, é um número irracional e, consequentemente, também um número real.